galerinha, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou no meu gabinete e vou apresentá-lo para vocês. Aqui atrás de mim, nessa estante, alguns itens antigos, um rádio da Segunda Guerra Mundial. Esse rádio aqui pertenceu à minha mãe, de 1978, tem a minha idade, 42 anos. Temos aqui ferro de passar do início da República, máquina de costura antiga, ou seja, tenho que preservar porque tudo isso, uma herança de família. E sabendo, senhores, história é memória, né? Para vocês que gostam da leitura, aqui são os meus livros. Nós temos aqui filosofia, né? Tenho aqui o Muro de Berlim, estão observando? O Muro de Berlim, ganhei de uma diretora de uma outra escola, né? E tenho aqui também um atlas com mapas antigos, isso do Brasil Colônia e também das grandes navegações, que é o nosso assunto de hoje, né? Mas antes de começar, vou apresentar para vocês a Constituição Cidadã. Leiam, tá? Bom, voltando para o assunto, vamos falar sobre as grandes navegações. Mas o que foram as grandes navegações? Para entender o assunto, temos que retomar um pouco o absolutismo, ou seja, a formação das monarquias nacionais. Como vocês sabem, já estudaram, Portugal foi o primeiro estado a se tornar uma monarquia nacional através da Revolução de Avis. Uma revolução que ocorreu em 1385, que tem característica burguesa, comercial e econômica. Mesmo Portugal se tornando um estado absoluto, ele não tinha dinheiro, não tinha uma economia dinamizada. Então ele passou o quê? A procurar meios para dinamizar a sua economia. Isso vai acontecer em 1415, quando os portugueses eles organizam um exército e atravessam o Estreito de Gibraltar. O Estreito de Gibraltar é um estreito entre a Europa e a África, ou seja, os portugueses atravessam o Estreito de Gibraltar, invadem a África, precisamente a cidade de Ceuta, e tomam a cidade de Ceuta. Tanto é que os portugueses eles promovem o genocídio de Ceuta, roubam tudo de Ceuta e retornam para Portugal. Para quem não sabe, Ceuta, atual Marrocos, norte da África. Então, a partir de 1415, os portugueses começam de fato a se organizar para as grandes navegações. Um outro fato importante que vai ser decisivo, para a saída dos europeus para o Oceano Atlântico é a tomada de Constantinopla. Isso vai acontecer em 1453, quando os turcos otomanos eles invadem Constantinopla e tomam Constantinopla, ou seja, Constantinopla, vocês viram na última aula, é o entreposto comercial entre a Europa e a Ásia. Os turcos tomam Constantinopla e também eles fecham o quê? O mar Mediterrâneo, que era uma forte rota comercial. Então, quando eles fecham o mar Mediterrâneo, cobrando altos impostos, eles meio que obrigam, meio que forçam os europeus a buscarem novas rotas de comércio. É aí que Portugal sai para o Oceano Atlântico e também a Espanha. Portugal, ele é considerado o pioneiro, o estado pioneiro nas grandes navegações. Mas por que Portugal, pioneiro nas grandes navegações? Primeiro, tecnologia, as caravelas, tecnologia da época. Uma outra situação, ele tinha uma localização privilegiada, às margens do Oceano Atlântico. E só Portugal mantinha uma escola náutica, a famosa escola de Sagres. Só Portugal formava o quê? Navegadores. Tá? Então, eles se organizam, mas quando eles saem para o Oceano Atlântico, eles não têm o quê? Eles não têm GPS, não têm mapas precisos. Então, a segurança deles é uma segurança visual. Eles contornam o quê? O continente europeu, e também um africano, até o Cabo Bordeador, no meio da África, mas sempre acompanhando o quê? Um continente, ou seja, segurança visual. Eles viam o continente e eles iam navegando. Bom, isso faz com que mais tarde os espanhóis também comecem a observar o comportamento de Portugal. Então, Cristóvão Colombo, um italiano genovês, ele procura o rei de Portugal e oferece seus serviços de navegador. Só que Portugal recusa, até porque eu acabei de falar agora que Portugal mantinha o quê? Uma escola náutica, a famosa escola de Sagres. Então ela formava navegadores. Então o rei de Portugal recusa o trabalho de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo daí vai para a Espanha, oferece o trabalho à rainha da Espanha. A rainha lhe dá ouro e financia o quê? A sua esquadra para que ele possa navegar o Atlântico. Na verdade, Cristóvão Colombo ele sabia que a Terra é redonda, até porque você sabe que pela teoria do teocentrismo e as leis da igreja, a igreja pregava que a Terra era quadrada. Então o medo fazia parte do cotidiano dos marinheiros. Mas Cristóvão Colombo, ele estudava, ele sabia. Ele não sabia que existia a América. Na verdade, o objetivo de Cristóvão Colombo era chegar às Índias, ou seja, chegar à Ásia, navegando para onde? Para o oeste. Só que ele sai da Espanha,
navega para o oeste, ele dá até um período para a igreja, um tempo para a igreja, né? São 3 ou 4 semanas, só que acaba estourando o tempo, os marinheiros ficam praticamente meio loucos durante a navegação, né? Com medo de não conseguir mais voltarem para a Europa. Então, Cristóvão Colombo, ele chega meio que por acaso aqui na América em 1492, ali próximo a Haiti, de São Domingos, né? América Central. Bom, o nome continente americano, vocês sabem, vem de Américo Vespúcio, até porque foi ele que confirmou que a América seria um novo território. Né? Até porque Cristóvão Colombo, quando chegou na América, ele tinha plena certeza que ia haver chegado das Índias. Tanto é que ele batizou os nativos de quê? De índios. Mas observem todo o histórico das grandes navegações. Vocês sabem que os europeus, precisamente os espanhóis, né, sob a liderança, sob o comando de Cristóvão Colombo, eles chegam aqui em 1492. O Tratado de Tordesilhas é de 1494. Né? Então, antes do Tratado de Tordesilhas havia um acordo entre Portugal e Espanha, só que essa linha imaginária do Tratado de Tordesilhas cortava o meio do Oceano Atlântico. Então a igreja entra na jogada e pede uma revisão desse tratado. Daí o Tratado de Tordesilhas, 1494. Os espanhóis chegam em 1492. Então vocês entendam que os portugueses, após a chegada dos espanhóis, eles sabiam da existência do novo território. Não é aquela história que os portugueses não sabiam, que pegou uma onda, um tsunami, vinha surfando na crista da onda, balela, chorumelo. Né? Então eles sabiam. Então em 1498, o primeiro português a chegar aqui no Brasil, Duarte Pacheco, matemático e cosmógrafo, ele chega aqui no Brasil, ele dá veracidade ao novo, ele dá veracidade com relação à existência do novo território, ele volta para Portugal e fala para o rei o seguinte: existe terra, realmente, eu quero voltar para colonizar. Só que o rei de Portugal ele mantinha uma amizade muito estreita com Pedro Álvares Cabral. Ele aí chama Pedro Álvares Cabral, que não entendia nada sobre navegação, pede para Cabral monte uma esquadra, e aí envia Cabral para onde? Aqui no Brasil. Tá? Então Cabral sai de Portugal e oficializa a chegada dos portugueses aqui no Brasil em 1500. Segundo a história da carochinha, né, a história positivista, os portugueses descobriram o Brasil, ou seja, pegaram um lençol, suspenderam, o Brasil está aqui. Né? Então, o que eu acabei de explicar para vocês, foi todo o processo das grandes navegações. Então, essa aula, nós vamos fazer um link, né, com o início da colonização, ou seja, o Brasil pré-colonial, para depois entrar na colonização. Esse será o assunto da nossa próxima teleaula. Abração.